Que bom estarmos juntos mais uma vez para adorarmos ao Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor, e as famílias da nossa igreja estão reunidas, cada uma em sua casa, nesse tempo de isolamento, mas unidas no Senhor, no propósito de adorá-lo, como faremos agora, com música, com leitura bíblica, com a exposição das Escrituras, com desafios missionários. Nós continuamos também com a nossa agenda durante a semana e na próxima terça-feira teremos uma live com o pastor Tarcísio, mais uma vez com o tema Oração em Família. E falando em oração, vamos iniciar o nosso culto nessa noite orando ao Senhor. Oremos. Nosso Deus amado, nós te damos graças, Senhor, porque mais uma vez podemos separar esse tempo, consagrar, ó Deus, esse tempo ao Senhor, tempo de oração, tempo de unidade da tua igreja, que agora, através de cada família, ó Deus, que se reúne em seu lar para adorar o Senhor, mantenha, ó Deus, essa unidade no Espírito, na mesma fé, ó Deus, servindo ao mesmo Senhor. Ó Pai, nós temos contemplado as obras das tuas mãos, nós temos visto o teu agir em nossa vida, e por isso te somos gratos. Agradecidos, ó Deus, estamos pela salvação em Cristo Jesus. Agradecidos porque o Senhor tem preservado nossa vida. Mas também, ó Deus, nós estamos aqui na tua presença para suplicar ao Senhor pelas tuas misericórdias, pela tua graça, diante de um momento tão difícil, ó Deus, que a humanidade tem passado. E nós aqui, ó Deus, em nossa cidade, em Divinópolis, também, ó Deus, clamamos ao Senhor para que o Senhor, ó Deus, intervenha a nosso favor, para que o Senhor poupe a população desta cidade, para que o Senhor também faça com que, ó Deus, a igreja se mantenha firme no propósito de te servir e seja usada pelo Senhor para cumprir a tua vontade nesse tempo, para glorificar ao Senhor. Se com este culto, Senhor, tudo que será falado, tudo que será exposto, Senhor, que tem o objetivo único de glorificar ao Senhor. É a nossa oração, oramos assim, em nome de Jesus. Uma boa noite para você, meu irmão, uma boa noite para você, minha irmã. Que alegria estarmos juntos aqui para cultuarmos o nosso Deus. E parte do culto ao nosso Deus é a leitura da sua palavra. Por isso, eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 3. Nós estaremos lendo todo esse Salmo, Salmo de número 3. Nos diz assim a palavra de Deus: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltastes a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Louvado seja Deus por sua palavra. Nesse momento, você tem a oportunidade, nós temos a oportunidade de dedicarmos a nossa vida ao Senhor, mas também os nossos bens. Lembrando que nós estamos em campanha de missões mundiais. E você tem a oportunidade, nesse momento, de também fazer a sua oferta de missões mundiais. E falando de missões mundiais, nós temos um vídeo, um recado para nós da Junta de Missões. Assista então esse vídeo. O mundo está sendo coberto com o amor, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, o domínio próprio e a alegria de Cristo. Cada pessoa que ouve o chamado e decide somar a grande comissão dada por Deus é um pedacinho desta cobertura que envolve o mundo. Pessoas que sozinhas seriam apenas retalhos, mas juntas e bem costuradas formam uma bela colcha que envolve, transforma e alegra os 5 continentes. Retalhos que começaram a chegar há 112 anos e foram sendo costurados de acordo com a sua harmonia de cores e resistência. Cada um colocado no momento certo, ao lado de outro que melhor lhe completa. Missões mundiais é assim, feita de retalhos,
pedaços coloridos de cada vida que por ela passa e que vão sendo costurados em sua história. Retalhos escolhidos pelo dono desta grande fábrica de costura que é a obra missionária. Retalhos que seguem chegando e cobrem o mundo com a alegria de Jesus. Levar ao mundo a alegria que me faz. Nós continuaremos louvando a Deus nesse momento e agora cantando ao Senhor com o nosso ministro de música, Rogério, o hino 295 do cantor cristão. Boa noite, meus irmãos. Que alegria estar com vocês mais uma vez, nem que seja aqui pelo meio virtual, mas é uma ferramenta que tem nos permitido isso. E hoje, nesse momento, eu queria convidá-los mais uma vez a entoarmos um hino de gratidão ao Senhor. É o hino 295 do nosso cantor cristão, Tudo Entregarei. Tudo
Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, Deus de amor, louvado seja o teu santo nome, Pai. A ti toda a honra, toda a glória. Querido Deus, nós queremos te agradecer por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida da tua igreja, Pai. Muito obrigado, Pai, pela vida dos nossos irmãos que têm contribuído para a tua causa, Pai, através das ofertas. Muito obrigado, Senhor, os irmãos que estão contribuindo com os alimentos para a cesta do amor. Use nossas vidas, Pai. Usa nossas vidas para que possamos ser luz nesse mundo, Pai. Abençoa, Senhor, os teus servos, Pai. O pastor Tarcísio, o pastor Petrônio, o Igor, o Rogério, os demais irmãos que estão à frente das congregações, Pai. A liderança ali da primeira igreja, todos os ministérios, Pai. Ó Deus, preserve nossas vidas desse mal que está afligindo o mundo, Pai. Acampe seus anjos à nossa volta, Pai. Permita, Senhor, que a tua igreja possa vencer essa batalha, Pai. Esteja à frente de tudo em nossas vidas, Pai. Abençoe nossos irmãos que estão passando por tribulações, Pai, na área da saúde, financeira, nos seus casamentos, nos seus relacionamentos com a família, Pai. Ó Deus, clamamos a Ti, Senhor, pois só o Senhor é o nosso Deus, Pai, que nos ouve, Pai. Ó Pai, muito obrigado por tudo, Pai. Nós te adoramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Mas para Deus, tudo é possível. Essa é uma declaração do Senhor Jesus Cristo que muito nos motiva ao estudo da sua palavra nessa noite. Tudo é possível para Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 31. Estudaremos nessa noite de domingo, dia 26 de abril de 2020, Marcos, capítulo 10, versos 17 a 31. As Sagradas Escrituras nos dizem assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Que o Senhor nos ajude no entendimento
e, acima de tudo, na observância da sua palavra. Tudo é possível para Deus. A palavra de Deus apresenta-nos aqui um jovem em diálogo com Jesus, que, segundo a apresentação dos diversos evangelhos, era provavelmente um jovem muito respeitado, membro do Tribunal Oficial dos Judeus. Era um homem conhecido por sua religiosidade e, segundo a crença comum entre os judeus, vivia na prática dos mandamentos que acreditava serem os mais importantes aos olhos de Deus. Era um jovem cheio de planos, cheio de vontade de fazer aquilo que era correto. Parecia ser excelente administrador, um homem esforçado, trabalhador, porque tinha muitas posses. Mas, segundo a palavra de Deus, aquele homem estava longe de Deus. A palavra de Deus apresenta esse contraste que é chocante para aqueles dias. Choca a multidão e os discípulos que já andavam com Jesus há algum tempo. Porque, assim como nos nossos dias, principalmente por conta de uma heresia chamada teologia da prosperidade, muito comum nos círculos neopentecostais, acreditavam os judeus também naqueles dias que a bênção de Deus estava associada às riquezas. Então, a ideia muito comum daqueles dias, e muito comum, como eu disse, em várias práticas religiosas, em grupos religiosos, como o neopentecostalismo, se alguém tem riquezas, é porque esse fez a vontade de Deus, a ponto de Deus lhe recompensar com muitos bens. Nesse momento, Jesus demonstra que a riqueza não é um problema se ela não te impede de alcançar aquilo que ela não pode comprar. Jesus, nesse momento, demonstra como já nos ensina a palavra de Deus por meio daquilo que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. Olha, cuidado para não amar as riquezas. O amor às riquezas é a raiz de toda espécie de males. E nessa busca, nessa cobiça, nesse desejo, muitos até se desviaram da fé. Cuidado, não ponham a esperança nas riquezas que passam. Você já imaginou? O dinheiro que aquele jovem tinha, hoje, se é que ainda existe, talvez esteja nas mãos de um colecionador ou em algum museu. As fazendas que ele construiu, talvez nem sejam mais úteis a qualquer pessoa. O nome dele, sequer sabemos. Aquele jovem pôde encontrar-se com Jesus e conhecer um plano melhor do que o plano que a religião lhe tinha ofertado até então. Jesus demonstra o seu plano de amor e o seu poder para salvar aquele que crê. Aquele jovem, segundo o que a palavra de Deus demonstra, saiu da presença de Jesus, pior do que quando nela entrou, e isso é triste. Saiu mais pobre do que quando chegou à presença de Jesus. Apesar daquele homem ter, como diz a palavra de Deus, com tristeza se retirado, porque era dono de muitas propriedades, e quando ouviu Jesus lhe dizer, falta-te ainda uma coisa, que é vender o que tens e dar tudo isso aos pobres para que você encontre um tesouro no céu. E esse jovem então não pôde obedecer ao Senhor Jesus. Ficou para nós aqui um grande ensino. Apesar disso tudo, apesar daquele jovem não ouvir a Jesus, não renunciar ao amor às riquezas e não demonstrar fé que se traduz num completo amor pelo Senhor Jesus, Jesus aqui nos apresentou grandes ensinos, maravilhosas possibilidades. E por isso é possível que a sua vida seja transformada ao ouvir falar sobre aquilo que Jesus disse ao jovem que não saiu da presença dele transformado para melhor. Tudo é possível para Deus. É possível que cegos espirituais enxerguem a Deus. Ainda no versículo 17, a palavra do Senhor nos mostra que foi até o Senhor Jesus, aquele jovem, e ajoelhou-se diante de Jesus. Não é interessante como um rico ajoelhou-se diante de um pobre? Um homem que tinha muitas posses ajoelhou-se diante daquele que não tinha sequer uma pedra na qual reclinaria a sua cabeça. E então aquele homem pergunta, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Isso nos mostra que as riquezas
não trazem todas as respostas que o homem precisa. Os bens desse mundo, as glórias dessa terra, não trazem ao homem a satisfação que ele necessita ao saber da eternidade, do seu destino, da vida com Deus. Aquele homem tinha muitos bens, muitas posses, mas ainda assim estava inquietado com uma questão: como fazer para ter certeza de vida eterna? Posso comprar Jesus? O que mais devo praticar para recebê-lo? Esse é um outro pensamento muito comum em nossos dias, que Deus um dia pesará o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim. Se o saldo for positivo, ele nos dará a salvação. Isso coloca o homem no lugar de Deus. Porque se ele for capaz, e não é, de praticar mais o bem do que o mal, ele consegue, sem Deus, chegar à vida eterna. Aquele homem era um cego do ponto de vista espiritual. Aquele homem jovem, rico e influente mostrou a sua grande dificuldade em enxergar a vida eterna. Um glaucoma espiritual, uma miopia nos seus olhos da fé. Ele, portanto, buscou a Jesus para ouvi-lo. De repente, meus irmãos, vejam que o impossível aconteceu diante da presença de Jesus. Aquele homem cheio de si, moralista, materialista, confiado em suas boas obras, começou a enxergar uma outra vida. É possível, portanto, que cegos espirituais enxerguem a Deus diante da presença de Jesus, diante da pregação do Evangelho. Por isso, os discípulos de Jesus pregam a palavra de Deus. Agostinho de Hipona disse, e isso está nos seus escritos, que tão cegos são os homens que chegam a gloriar-se da própria cegueira. Senhor, os mandamentos que o Senhor menciona, e Jesus mencionou apenas mandamentos horizontais, aqueles que dizem respeito ao relacionamento do homem com o homem, eu já pratiquei todos, Senhor. O Senhor acabou de dizer que eu devo cuidar para não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não defraudar a ninguém e honrar o meu pai e a minha mãe. Tudo isso, Senhor, eu tenho observado desde a minha juventude. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, eu tenho sido um homem, do ponto de vista espiritual, excelente. Talvez, meus irmãos, ele até começasse a pensar, na verdade, eu tenho sido tão excelente nas minhas obras, que Deus me tem abençoado com muitas riquezas. É possível, meus irmãos, que cegos do ponto de vista espiritual comecem a enxergar a Deus. Aquele jovem, apesar de toda a sua relutância, começou a enxergar um mundo da fé que ele ainda não conhecia. Essa é a minha oração, é a minha expectativa, que cegos do ponto de vista espiritual enxerguem a Cristo nesse tempo de pandemia do Covid-19. Comece a perceber quão limitadas são as suas posses, quão pequenas são as suas riquezas. As suas riquezas podem não garantir a manutenção da vida e, com certeza, nunca conquistarão a vida eterna. Apesar, como eu disse, daquele jovem ter deixado a presença de Jesus, porque Jesus disse, meu jovem, há algo mais a ser feito, além de observar os mandamentos que dizem respeito à horizontalidade da vida, o relacionamento com os outros homens. Você precisa cuidar do seu relacionamento com Deus. Você precisa dar as suas riquezas, dê aos pobres que precisam. E vem e segue-me. Venda tudo, dê aos pobres, e você terá um outro tesouro do céu. O que Jesus estava dizendo é, você considera-se temente a Deus? Você ama a lei de Deus? Então pratique o grande mandamento da lei, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Você tem amado as suas riquezas. Você é capaz de vendê-las, destiná-las aos pobres e seguir-me por amor ao Senhor? Meus irmãos, o que Jesus estava dizendo é, você precisa arrepender-se da confiança em si mesmo. Você precisa arrepender-se da confiança em sua moralidade, em sua religiosidade. É possível que pecadores arrependam-se diante de Deus. Por isso Jesus chamou aquele homem a arrepender-se da confiança em si mesmo e a deixar o amor ao dinheiro. Veja o que Jesus diz a ele, só uma coisa te falta.
Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, diz a palavra de Deus, contrariado com esta palavra de Jesus, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Certamente ele pensou que Jesus lhe diria acerca de outros mandamentos que ele já praticava. Jesus, por amá-lo, disse-lhe, ainda te falta o mais importante. Abre mão do Deus Mamon, o Deus das riquezas, e passa a servir apenas ao Senhor. Não é possível amar a Deus e as riquezas. Não é possível ter dois senhores. As riquezas, dizem alguns escritores, eu já li mais de um escritor dizendo isso, as riquezas são um excelente servo, mas são um péssimo senhor. O que Jesus está pedindo àquele jovem é: arrependa-se com sinceridade de ter confiado em si mesmo e em suas riquezas. Muitos que seguiram a Jesus deixaram de seguir pessoas e planos pessoais, arrependeram-se de desejarem dirigir a própria vida e, no ato de fé e confiança em Jesus, passaram a segui-lo com fé. Nós cremos que é possível mudança radical de atitude diante de Deus. Nós cremos como a palavra de Deus nos ensina. Em verdade, versículo 29, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Jesus disse que algumas pessoas, ao decidirem segui-lo, foram rejeitados por familiares, perderam seus negócios, mas esses recebem do Senhor uma grande família, novos irmãos e irmãs, recebem um novo campo para trabalhar, a seara espiritual, recebem também as perseguições, que são úteis para levar os crentes a dependerem de Deus, a confiarem em Deus, a crescerem espiritualmente. É possível que pecadores arrependam-se diante de Deus. Por isso pregamos o arrependimento sincero e a fé em Jesus. Por isso dizemos ao homem que não há outro caminho para se chegar a Deus e ter segurança de vida eterna, a não ser o arrependimento da velha vida em que o homem se dirigia, da velha vida em que o homem confiava em suas boas obras, da velha vida em que o homem confiava em sua religiosidade, da velha vida em que o homem confiava em sua capacidade de fazer o bem e viver moralmente idôneo. Arrependa-se se você tem vivido como esse jovem, acreditando que é religioso, bondoso, sério, íntegro. Arrependa-se. A palavra de Deus diz que muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Muitos que os homens consideram os primeiros dentre os bem-sucedidos, os equilibrados, os religiosos, estarão longe do Senhor na eternidade, porque não confiaram no Senhor. Muitos dos últimos, aqueles que foram considerados pecadores, desprezíveis, porque arrependidos e confiados em Jesus, a Ele se entregaram, serão os primeiros, estarão com o Senhor em seu reino eterno. Tudo é possível para Deus. É possível que arrogantes decidam obedecer à vontade de Deus. Existia, naqueles dias, meus irmãos, um conceito errado de vida espiritual. Estaria aquele zeloso judeu disposto a obedecer o mais importante mandamento da lei, amar a Deus sobre todas as coisas? Estaria aquele homem disposto a humilhar-se e seguir ao Mestre Jesus, reconhecendo-o como Deus, quando ele diz, bom mestre? Jesus então lhe diz, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. O que Jesus está dizendo é, você me chama bom, só Deus é bom, então você reconhece que eu sou Deus? Jesus está perguntando àquele homem, você é capaz de abandonar a sua arrogância espiritual e seguir-me? Somente Deus é bom. Você reconhece que eu sou Deus? Era preciso, meus irmãos, reconhecer e obedecer a Jesus, reconhecendo-o de fato como o próprio Deus. Era preciso ter fé absoluta nele e não mais confiar em si mesmo.
Era preciso deixar a arrogância de quem confia em suas próprias obras e obedecer ao Senhor, confiando apenas no Senhor. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que Silas, jogador, muito conhecido jogador de futebol na história do Brasil, um crente em Jesus, pôde dizer acerca de uma das Copas do Mundo que mais mexeram com os amantes do futebol, a Copa do Mundo do México. Veja aquilo que Silas tem a dizer acerca das suas experiências nesse tempo. Observe com atenção aquilo que esse homem, amado por tantos, nos diz. Zico e Silas para o aquecimento. Gritou Tele Santana aos 20 minutos do segundo tempo do jogo Brasil e França. Pulei do banco instantaneamente e comecei a agradecer a Deus enquanto fazia o aquecimento. A torcida incentivava. Vamos lá, vamos virar. No Brasil, 100 milhões estavam sofrendo e vibrando. Acho que eles tinham 70% de esperança no Zico e 30% em mim. O Zico entrou logo e perdeu o pênalti. Para mim, teria sido a grande chance da minha vida, justamente no momento mais dramático do futebol brasileiro na Copa do México de 86. O jogo continuava 1-1. Tele só me mandou entrar em campo no início da prorrogação, 40 minutos mais tarde. Nunca me aqueci e orei com tanta firmeza em toda a minha vida. Os 30 minutos da prorrogação significavam para mim um prêmio e uma grande chance. Entrei, contudo, disposto a correr por mim e por meus colegas desgastados pelos 90 minutos anteriores. Me saí bem no primeiro lance contra Tiganá. Ganhei confiança e tive certeza de que Deus estava comigo. Não errei nenhum passe. Não me cansei e nem senti o tempo passar. No finzinho do primeiro tempo da prorrogação, ajeitei uma bola para o Careca, ele me devolveu, rolei um pouco a bola, vi que não tinha ninguém e enchi o pé. A direção estava certa e fiquei torcendo, mas ela tocou na trave de cima e foi para fora. Se aquela bola tivesse entrado, o destino da Copa teria sido outro. Mas ela não entrou. O Brasil perdeu. Porém, isso não alterou em nada o meu destino, nem o de ninguém no Brasil, nem mesmo a minha confiança em mim. Na verdade, a única jogada que mudou o rumo da minha vida foi a que fiz quando aceitei a Cristo como meu Salvador. O destino da minha vida, que antes era a morte, separação de Deus, é hoje a vida eterna que tenho em Cristo. A paz, a satisfação, o senso de direção e propósito para a minha vida me dão a certeza de que a coisa mais importante do mundo não é jogar na seleção, mas no time de Cristo. Um time que tem até um lugar para você. É o que diz Silas, como muitos conheceram, o jogador de Deus. É possível que pessoas que nunca consideraram priorizar a vida eterna, com humildade passem a priorizá-la. É possível que perdidos então recebam a condição de salvos por Cristo, depois que o jovem, não desejando deixar as suas riquezas, triste, retira-se da presença de Jesus. Todos estão perplexos. Os discípulos estão então perguntando: o que faremos nós se este homem religioso, idôneo, sério, trabalhador, rico, não pode entrar no reino de Deus? O que faremos? Jesus então diz: quão difícil é entrar no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus então diz: quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Perguntam então aqueles que estavam ouvindo Jesus: então, Senhor, quem pode ser salvo? Jesus diz: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Você crê que tudo é possível para Deus?
É possível que, crendo em Deus, perdidos sejam salvos. Jesus diz, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que alguém que ama as riquezas ser salvo, porque dificilmente, impressionado pelas conquistas desse mundo, é capaz de deixar as riquezas e servir ao Senhor com fidelidade. Muitos estudiosos bíblicos dizem que essa agulha eram pequenas portas nas muralhas de Jerusalém. E não era possível que um camelo passasse por uma dessas portas, chamadas de agulha. Outros dizem que não há evidências, que seguramente Jesus está falando sobre o orifício de uma agulha. Agulha utilizada na confecção de redes e roupas. Seja como for, o que Jesus está dizendo é, o maior animal da Palestina não tem como passar por um pequeno orifício. Semelhantemente, aquele que confia em outra coisa ou em outra pessoa não pode ser salvo, a não ser que creia em Jesus. A referência, meus irmãos, nos mostra que um camelo não pode passar pelo fundo de uma agulha, como também não pode passar pelos portais da salvação eterna, aqueles que confiam em si mesmos, na religião ou nas riquezas. Ainda assim, um homem muito rico pode ser salvo. Volto a dizer, a palavra de Deus não condena que alguém tenha posses, condena que alguém ame tais posses, sirva tais posses. Meus irmãos, um homem muito rico, um homem muito pobre, um homem perdido, pode ser salvo pela graça de Deus somente. Deus oferece gratuitamente, por meio do seu Filho Jesus, salvação. Se você vier a crer em Cristo, você, pecador perdido, você distanciado de Deus, você sem rumo e sem esperança pode ser salvo. A palavra de Deus nos diz que o Filho de Deus veio ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Senhor não quer que nenhum homem se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade e da salvação. Jesus Cristo é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo mundo. É possível que você seja salvo. E olha, não há um tema mais importante do que esse. O verdadeiro cristianismo, que é o cristianismo bíblico, continua a dizer que se o homem tiver tudo, mas não tiver certeza de salvação, é paupérrimo, é miserável. Se o homem não tiver bens dessa vida, mas for salvo em Cristo Jesus, ele é rico, rico da graça de Deus. Um dia você envelhecerá. Aquele jovem um dia deixou de ser jovem e morreu. Um dia os seus bens perderão valor. Um dia você não mais poderá juntar-se a um grupo religioso para desse grupo obter segurança, motivação. E o que restará? Se você crê em Cristo, você jamais será derrotado pela morte. Se você vier a crer em Cristo nessa hora, abandonando a velha confiança em si mesmo e esse mundo mau, depositando toda a segurança na pessoa de Jesus e na obra que ele realizou no Calvário. Ele morreu substituindo você na cruz da punição. Ele morreu para que você pudesse ter paz com Deus, perdoado, agora pudesse ser aceito por Deus. Você poderá dizer, é possível ter segurança de salvação. Nós continuamos dizendo que a maior bênção da vida cristã é a salvação eterna em Jesus Cristo. Essa é a grande questão. Somente aqueles que temem a Deus e são fiéis à sua palavra continuam dizendo que as riquezas são secundárias. As dietas morais e espirituais são secundárias. A fé em Jesus Cristo é o que há de mais urgente, porque somente pela fé podemos ser justificados. E somente pela graça daquele em quem nós temos depositado fé, podemos ser salvos do pecado, da perdição eterna e da vida longe de Deus. Para Deus, é possível que você seja salvo agora. Arrependa-se e creia em Jesus Cristo. Eis o Evangelho. Vamos orar? Ó Deus, permita, Senhor, que nas impossibilidades desse tempo, de tantos que estão afastados do Senhor, seja possível a salvação de muitos que, arrependidos da velha vida e da confiança em si mesmos ou na religião, venham a encontrar segurança no Teu nome. Trabalhe em corações, Senhor, que nos ouvem nessa hora, a fim de que haja arrependimento. Sabemos que o Senhor
não negocia a sua verdade. O Senhor continua chamando os homens a que deixem tudo e sigam ao Senhor, a que deixem a servidão a outros senhores e sirvam somente ao Senhor. E tenham a recompensa mais maravilhosa de todas que o homem pode alcançar, que é a vida eterna. Trabalhe em corações, Senhor, para que creiam nessa mensagem. E crendo, tenham a esperança e a viva certeza que somente os salvos em Jesus podem ter. A certeza de que eternamente com o Senhor estaremos. Te louvamos gratos por tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus, seu único Filho, as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam convosco e com todos que aguardam a vinda do Senhor, agora e por todos os séculos. Amém. Transborde em todo o teu ser, guarde tua mente e coração e encha de alegria em viver. Que a paz de Deus venha sobre mim, excedendo minha compreensão, que ela me encontre de manhã, seja sempre minha inspiração, hoje e sempre, hoje e sempre, até o dia em que estivermos com Deus Pai, hoje e sempre, hoje e sempre, que nossos dias sejam de abundante paz. Que a paz de Deus venha sobre mim, excedendo minha compreensão, que ela me encontre de manhã, seja sempre minha inspiração, hoje e sempre, hoje e sempre, até o dia em que estivermos com Deus Pai, hoje e sempre, hoje e sempre, nossos dias sejam de abundante paz, hoje e sempre, hoje e sempre, que nossos dias sejam de abundante